Tudo bem com vocês? Ótimo! Vamos começar nossa aula de hoje. Lembrando que vamos começar uma reflexão sobre o tema autoconhecimento, dentro daquela perspectiva que a gente já vem trabalhando, que é o autoconhecimento dentro de uma reflexão voltada para a arte, para a filosofia. E aí eu peço de vocês, por gentileza, que caso tenha algum comentário, alguma pergunta para fazer, anota, e depois que a gente fizer essa primeira parte, vocês então façam as suas colocações e aí a gente faz uma continuação, tá bom? Uma continuação da nossa continuidade da nossa conversa. Nesse primeiro momento, é importante que todos nós que aqui nos encontramos façamos uma reflexão em torno da importância do autoconhecimento. Muito se fala para a qualidade das relações, conhecer o outro, se relacionar com transparência, com honestidade, abrindo de fato o coração, expondo o que se sente, o que se pensa. Se é importante buscar conhecer o outro para qualificar as nossas relações, vamos imaginar o quanto é importante em relação à vida, a pessoas, o autoconhecimento. O autoconhecimento é um recurso que é necessário que se desenvolva para que a gente possa, de fato, criar uma relação consciente conosco mesmo. Dentro de mecanismos de introspecção, sondar os nossos pensamentos, observar as nossas emoções, visitar os nossos sentimentos e criar um processo de solitude do indivíduo que se compraz na sua própria presença, da pessoa que desenvolve uma autonomia, uma maturidade psicológica a tal ponto em que a pessoa se relaciona bem consigo. A pessoa se curte, a pessoa, de alguma forma, ela se compraz nos seus diálogos internos, nas suas reflexões, nos seus questionamentos. Ou seja, na ausência do outro, o que existe é solitude e não solidão. A solitude é o prazer de estar consigo. A solidão é a ausência de si mesmo. A solidão é aquilo que a pessoa sente mesmo em meio a uma multidão. E é interessante a gente pensar, dentro dos processos de compreensão da vida, que os locais onde as pessoas mais se queixam de solidão não são nas regiões cidadezinhas do interior, pequenos vilarejos, as pessoas mais simples que têm o hábito de refletir no fim da tarde, de sentar na calçada, bater um papo, ir para a praça, se relacionar com qualidade. É importante nós pensarmos, principalmente nessa situação em que nós vivemos, que é esse excesso de interação social, de redes, de mídia. Porque, comumente, se utiliza desses recursos até com uma fuga de si. Interagir com o outro é fundamental. É da vida. Mas é importante que nós tenhamos uma qualidade na relação conosco. Para que,
ao ir de encontro ao outro, nós estejamos numa condição tal em que a gente transborde, em que de fato a gente possa oferecer e não buscar o outro dentro de um processo de carência, de uma dificuldade imensa de resolver as suas próprias questões, buscar de alguma forma no outro esse processo de preenchimento. Porque vazio interior, e talvez a gente vá aprofundar nas próximas aulas sobre isso, a questão da solidão e do vazio interior, né? A questão da solidão, que não é a ausência do outro, é a ausência de si mesmo. A mesma coisa se dá com o vazio interior. Que não dá para ser preenchido com coisas, com redes, com outro. É importante que a gente compreenda essa necessidade de voltar para dentro, de buscar a nós mesmos. E volto a repetir, buscar a compreensão daquilo que faz o nosso coração vibrar. O que nos faz felizes? Qual que é a satisfação que temos na leitura de um bom livro? Mas que tipo de literatura? Por que que uma literatura me agrada mais do que outra? Por que dos nossos hábitos? Qual que é a raiz das nossas reações emocionais? E é interessante a gente pensar um seguinte princípio. Quando a gente pega um eletrodoméstico multiuso, tem o liquidificador, aí tem o processador, aí você encaixa uma outra peça, você consegue ralar um legume, e aí você espreme a laranja. Então, é um eletrodoméstico multiuso, possui várias peças. Se eu conheço o funcionamento daquele eletrodoméstico, se eu conheço as peças, as suas funções, vai fluir. O uso que eu farei do eletrodoméstico, ele vai fluir. Mas se eu desconheço as peças, a utilidade das peças, onde encaixa, mecanismos de segurança, eu vou travar. O uso que eu vou fazer daquele recurso não vai ser um uso fluido. Vou ter dificuldade, vou ter que parar, vou ter que pensar, eu pego o manual, eu leio. O ser humano não tem manual. Se, para você ser habilitado, você faz a legislação, a teoria, depois você passa, vai para a parte prática, cria automatismos, que são automatismos corretos, elimina os incorretos, passa na prova, se mantém, ele pega habilitação, e depois tem que ter todo um período de adaptação no trânsito, para você desenvolver controle emocional, reflexos. Nós estamos falando apenas de direção. Apenas. Se eu não me conheço, se eu não me observo, se eu não sei o que me motiva para agir dessa ou daquela forma,
Da mesma maneira, eu terei dificuldade. Relação comigo e com o outro não vai ser uma relação fluida. Porque em muitos momentos a gente vai... Quantas pessoas e quantas vezes isso não acontece? Da pessoa por uma situação, às vezes um motivo pequeno, a pessoa tem uma explosão, depois se arrepende e fala, meu Deus, mas por que eu fiz aquilo? Uma coisa tão pequena. Eu não sei por que eu fiz aquilo. E a pessoa, às vezes, não consegue detectar as raízes, os motivos pelo qual, os motivos que a levaram a reagir daquela maneira. Para a gente entender a importância do autoconhecimento, a gente tem que refletir sobre essas questões. Qual que é a razão, por exemplo? O que será que está por trás da procrastinação? Vou deixando para depois? Eu vou deixando para amanhã? Ah, não, depois de amanhã eu faço. Ah, não, mas depois de amanhã é sábado. Depois de amanhã é domingo. Segunda é um dia bom para começar. E aí eu vou. E aí aquela leitura que é necessário que eu faça para o meu enriquecimento intelectual, cultural, psicológico, eu vou empurrando para depois. Eu vou empurrando. E aí eu não encontro tempo. E às vezes eu busco situações que me geram prazer imediato e aquilo que eu preciso, que vai me dar um resultado a médio e longo prazo, eu vou empurrando para depois. O que está por trás da procrastinação? O que está por trás da dificuldade que muitos de nós temos? Identificou, né? Muitos de nós temos dificuldade de dizer não. Dificuldade de estabelecer limite. Dificuldade de, em determinado momento, ter um posicionamento mais coerente com aquilo que se pensa e se sente. O que está por trás disso? O que está por trás daquela necessidade que o indivíduo sente de querer agradar? Ou de uma compreensão de que eu preciso ser amada a todo custo. Eu preciso ser querida a todo custo. Eu preciso que as pessoas gostem de mim. E nisso eu vou. O que está por trás disso? E aí a gente passa por cima da nossa própria vontade, questões que são éticas, questões que são de bem coletivo, a gente fragmenta, porque eu preciso agradar, porque senão como as pessoas não gostarem de mim, como que vai ser? O que está por trás da imposição das ideias? Imposição das ideias não só numa perspectiva de fanatismo religioso, mas também a imposição de ideias em sentidos de aspectos políticos, sociais, ideológicos. O que está por trás disso? Nós vamos aprofundar em tudo isso. O objetivo é a gente ir, por isso que são poucos minutos de uma fala e depois um bate-papo terapêutico. Porque não adianta eu chegar aqui, por isso que eu fiz questão de fragmentar as aulas. Senão, eu fico aqui 2 horas falando sobre autoconhecimento, jogo tudo, despejo. Tá. E o componente terapêutico disso? Que eu preciso refletir sobre isso. Eu tenho que ter tempo para refletir. Então, 30 minutinhos de uma fala direta, sem interrupção de vocês, depois a gente vai bater um papo. Filosofia clínica. Exatamente para a gente tentar pegar esses ensinos, essas linhas de pensamento como direcionadoras, como estímulos, para realmente transformar em nós
E, acima de tudo, para que a gente, partindo desses ensinos, a gente possa ter qualidade de vida. Autonomia, não ser uma marionete. Não é marionete nem de alguém, às vezes é marionete de si mesma, dos seus próprios impulsos. Mas eu estava questionando, o que está por trás da questão da imposição das ideias? Por que será que em muitos momentos, muitos de nós queremos impor as nossas ideias, o que a gente pensa, o nosso entendimento a todo custo? De forma até apelativa, às vezes. De forma sequer que a pessoa saia de si para ir de encontro ao outro, para entender a linha de pensamento do outro. É que você vai concordar com a pessoa, mas entender o caminho que ela percorreu para ter aquele entendimento. Respeitar o universo sagrado da compreensão de cada um. Mas quer impor a todo custo. Não vou nem falar do fanatismo. Do ponto de vista político, do ponto de vista religioso, nem vou entrar nessa questão. Um outro ponto importante. O que será que está por trás de pessoas que têm aquela necessidade de ter controle de situações e de pessoas? Pessoas controladoras. O que será que está por trás disso? Será que isso é uma coisa que beneficia o ser ou prejudica o ser? Será que a pessoa controladora, ela também não acaba sendo controlada por ela mesma? Dentro de uma ideia pequena de si. Isso tudo que eu estou colocando aqui para nossa reflexão é para termos uma ideia da necessidade do autoconhecimento. Só para a gente entender que quem para no ócio, tipo, contemplar paredes brancas, você olha e fala, não, mas que inutilidade, a pessoa está fazendo um processo de profunda atividade. Isso vai qualificar a nossa relação conosco, a nossa relação com o outro, nossa relação com a vida. Então, o que a gente precisa entender é a necessidade disso, a urgência disso, porque pode ser que muitos de nós temos uma ideia de que precisamos nos manter informados. E fulano separou de Beltrano, artista. Fulano agora tá com Beltrano. Ah, porque o Diogo agora namora com a Paola Oliveira. Separou, tá com outra, e nisso vai. É um Big Brother constante da vida alheia. Atenção, hiperfoco no Big Brother. Aí foca. Nada contra, veja quem quer ver. Análise. Estamos fazendo uma análise. Okay. Tem hiperfoco para si? Quando sai da minha boca uma fala ultrapassado, pensamento ultrapassado, contaminado, preconceituoso, homofóbico, racista, sexista, eu percebo? Eu tenho hiperfoco comigo mesmo? Eu me observo como observo a vida alheia? Com a mesma intensidade e mesmo interesse? Não.
Por que a vida do outro me atrai tanto? Por isso que é bom fazer filosofia. Por que a vida do outro nos atrai tanto? É um ponto a se pensar. E onde eu entro nisso? E o meu relacionamento? E a minha vida? E o meu profissional? E o meu nível de totalidade nas experiências? Não é só tirar selfie. Eu estou presente nos momentos? Eu desfruto do momento presente? Outro ponto importante. Quando eu tenho uma atitude que eu considero que foi prejudicial, eu paro, reflito ou transfiro a responsabilidade. Não, mas eu fiz isso por causa do fulano. Eu fiz isso por causa do Beltrano. Eu fiz porque a paciência tem limite. Eu não vou engolir esse sapo, não. E nisso vai. Ok, ok. Existem fatores que devem ser observados. A gente vai estudar essa aula semana que vem. Pensem bastante sobre esses pontos que nós estamos refletindo aqui. Existem, de fato, os processos que são... As circunstâncias contribuem. Mas eu tenho que parar e pensar assim, essa irritabilidade é por quê? Por que eu tô tão irritada? É o quê? E aí a gente já pensa logo, né? Mulherada, né? É ou não é? A gente pensa logo. TPM. Deixa eu ver o dia que é aqui. É o quê? Dormir pouco, se eu não dormir 4 ou 5 horas. É isso? Porque se eu não dormir, eu fico um monstro. É o quê? É pressão? Tô com sofrendo pressão no trabalho? Os estressores, né? Pressão? Porque tudo isso... Fica 2 dias sem dormir, pra ver se isso não vai alterar. Você está no corpo. Você tem corpo físico. Não é mente, não. É. Muda as ideias de Platão. Não. Existe um impacto do organismo no estado mental, emocional. Eu tenho que ir para além disso. O que é? São pessoas? Porque tem gente que, pelo amor de Deus. Como é que os evangélicos falam? Prova a nossa fé. É tipo isso. Consegue perceber? Em que irrita. Tem que criar um distanciamento. Opa, opa, opa. Fulano, fulano, eu sou eu. Opa, opa. Estabelecer um limite. A pessoa vai para casa dela, você vai para a sua. O pior é quando você mora com a pessoa chata. Aí, o pior ainda é quando você descobre que o chato é você. Aí deu ruim demais da conta. Eu tenho que saber. Eu tenho que saber qual que é o processo. Porque senão você é escrava de padrões. Efeito condicionado. Fulano xinga demais, eu xingo. Eu reajo. Eu não ajo, não. De forma consciente. Eu reajo. Mas eu reagi por quê? É o que é hábito? De dar resposta de forma agressiva? É o quê? São resquícios do processo educacional? Modo, né, com que a família... Tudo isso influencia. Agora, eu, como ser pensante, tenho que estar desperta. Para, opa, brutalidade é essa, grosseria é essa. E sondar o que está por trás da irritabilidade para reverter. Então, na semana que vem, a gente vai entrar um pouquinho na questão do método, tá? Mas como é que eu desenvolvo o autoconhecimento, Rose? Que é importante, já entendi que é. Mas como que eu desenvolvo o autoconhecimento? Porque nós já começamos a dar algumas dicas. O hiperfoco, o poder da observação, o ser espectador de si, observar os nossos rastros.
Pessoa não para em serviço nenhum. Todo mundo é ruim para pessoa. Relacionamento. Toda pessoa é ruim. Pô, mas tem uma coisa estranha. Todo mundo é ruim? Ou então tem alguma coisa a ver comigo? Será que sou eu? Briga com um, briga com o outro, briga com o outro. Briga no trabalho, briga em casa. Será que são as pessoas? Eu não estou sabendo lidar? Não estou sabendo, às vezes, pensar numa palavra mais tranquila, mais agradável, mais gentil para conversar com as pessoas? Só conversa na brutalidade? É óbvio que o que eu vou conseguir como resposta do meu posicionamento, que ele é íntimo, e ele também é, né, vamos dizer, a exteriorização disso, é óbvio que vai ser atrito. E outro ponto, se eu não estou bem comigo, eu não vou estar bem com ninguém. E eu acho que o outro é que é o problema ainda. Então, é entender, é buscar entender como que eu vou desenvolver essa habilidade, esse potencial, desenvolver o autoconhecimento. Para, de fato, ter qualidade de vida. Então, se num projeto você faz um mapeamento, se você consegue identificar quem que é o animal, qual que é o animal pelo rastro do animal, e o nosso rastro? Os lugares que passamos, as pessoas que convivemos, o rastro, tipo de rastro que eu estou deixando. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Sócrates. Olha que fala atribuída a Sócrates, né? Que ele estabelece para si como máxima. Mas a frase não é dele. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Essa frase encantou Sócrates. Ele que era o parteiro das ideias, questionava, revelava para as pessoas através de um mecanismo de instigar, de questionar, revelava a ignorância delas. Isso encantou. O conhece-te a ti mesmo, para um sábio. Conhece a ti. Porque tem um erudito. Chega a falar bonito, falar difícil, citar, porque no livro tal, porque na página tal, no capítulo tal, porque na edição. Isso aí você dá um Google, você acha o livro tranquilinho. Que utilidade tem isso? A gente cita a referência mesmo, quando você leu muitas vezes, você acaba memorizando. Eu tô querendo chamar a atenção que isso é pouco. Ah, vou estudar sobre a vida da Frida. Vou mergulhar. Ótimo, vou mergulhar. Mas é o que eu sempre comento com vocês, né? Com os meus alunos menores também. Ok, beleza. Vamos estudar a Frida. Mas você extrai da vida da Frida os pontos importantes para fazer diferença na sua? Você aprende com a dor da Frida? Você aprende com a experiência da Frida? Você reflete com ela? Quando ela diz, eu pinto a mim mesma, um autorretrato, né? Primeiro porque ela estava na companhia dela mesma. Ela estava sozinha. E segundo, porque ela, Frida, era o assunto que ela mesma mais conhecia. Eu pinto o autorretrato
que eu sou o assunto que eu mais conheço. O aproveitamento da observação cuidadosa, de criar uma intimidade consigo. Eu sou o assunto que eu mais conheço. Você fala, por isso que ela era aquela potência, conseguiu vencer todas aquelas adversidades, dificuldades, né? Inclusive, abrindo, nós temos o Cure-se com Frida. Nosso encontro de fazer uma reflexão profunda sobre Frida. Análise das obras, experiência de vida. Sentir com Frida. E aí a gente entende Sócrates. Consegue compreender? Aquele Sócrates que foi questionado aquela vez, virar para o Sócrates e falar, Sócrates, deixa eu fazer uma pergunta. Se nós pegarmos uma pessoa ignorante, que desconhece as coisas, sentarmos a pessoa numa cadeira, amarrar a pessoa na cadeira, pegar um filósofo, colocar na frente dessa pessoa amarrada. E esse filósofo vai fazer todo o processo de dedicação para colocar todo o ensino filosófico para essa pessoa. Quando a gente soltar esse indivíduo, ele terá se tornado um filósofo? Perguntaram para Sócrates. Eis que o patrono da sabedoria, da filosofia ocidental responde, olha, a minha mãe é uma parteira, e uma excelente parteira por sinal. Mas algo que minha mãe não consegue fazer é fazer com que uma mulher dê à luz sem que ela esteja grávida. Fantástico. Fantástico. E aí, o Sócrates é aquele que a sua filosofia é o partejar das ideias. Tem que aprender, degustar o ensino. O ensino tem que fazer de fato diferença. É gestar. E depois, naturalmente, esse Sócrates considera que o conhecimento de si está superior a esse conhecimento de princípios filosóficos. Meu psicólogo preferido, Nietzsche. Vou saber tudo sobre Nietzsche. Sobre mim mesmo. E o super-homem de Nietzsche, que é o ser que se supera a cada momento. Quando é que eu vou fazer o uso disso? Percebe? E aí esse Sócrates, que lê no Templo de Delfos, o templo dedicado a Apolo, o mesmo Apolo, Deus da luz, Deus da razão, do conhecimento verdadeiro, templo dedicado a Apolo. Conhece a ti mesmo, conhecerás os deuses do universo. Uma placa de forma com que aqueles que adentrassem no templo de Delfos fossem instigados por aquela frase. Um lugar que se tinha um oráculo. Esse mesmo Apolo, que quando o bebê toma o néctar dos deuses, acontece uma transformação imediata de bebê para homem. Olha que simbologia fantástica isso. Simbologia grega, pura sabedoria. Cheio de metáforas, de signos, de códigos necessários que sejam explorados. Toma o néctar dos deuses. É transformado imediatamente de bebê para homem. De infância
a um ser maduro, esse mesmo Apolo vence a serpente. Serpente nessa conotação daquele elemento de interesses que são rasteiros, superficiais. Conhece a ti mesmo, conhecerás os deuses. Por quê? Dentro dessa conotação de deuses, sem entrar, porque aqui é deuses no plural, né? Com letra minúscula. É o divino em nós. É o máximo do ser humano. No caso do ser humano, mais humano da palavra, né? Do ponto de vista superior da humanidade. Conhecerás os deuses, porque o reconhecimento da grandeza dos grandes heróis, você reconhece em si potenciais extraordinários. Conhecerás os deuses e conhecerás o universo. E aí entra um ponto importantíssimo que é, uma vez que você desenvolve a habilidade do autoconhecimento, isso te humaniza. Porque quando você observa alguém tendo uma reação, uma atitude impensada, inconsciente, você fala, ah, eu sei como é que é, eu já agi assim demais. E se eu não ficar esperto, eu acho também. Isso nos humaniza. E aí você vai revidar com agressão? Não, você vai ficar louco. Você vai ter cautela. Você tem um entendimento. Conhecimento dessas situações nos humaniza. Quem se conhece tem uma probabilidade maior de vencer as adversidades da vida. No sentido de controle emocional, né? De serenidade, de pensar para tomar as decisões de forma mais coerente. Então, isso é muito importante. Não é conhecimento como moda, conhecimento de si como moda, não. É mergulho profundo em si mesmo. Ah, Rose, mas sei lá o que eu vou achar. Ok, tá tudo certo. Existe pecado, existe culpa. Não. Observe-se. Crie uma relação de amizade consigo, sem cobranças. Observe-se. Conhece-te a ti mesmo. E conhecerás os deuses e o universo. Aquele mesmo Sócrates que propagava que ninguém em sã consciência faz mal para o outro. Ainda que essa pessoa não esteja num processo de desconhecimento de si mesmo. E aí a pessoa vai pelo automatismo, pelo impulso e comete o mal. Então, para finalizar, já compreendemos a importância, ou refletimos um pouquinho aqui sobre a importância de desenvolver um autoconhecimento. Esses pontos que nós refletimos servirão de base para todos os demais encontros. Cada vez que a gente for conversar, cada aula, nós vamos aprofundar um pouco mais as emoções, as ações, as reações. Sempre com um olhar carinhoso e cuidadoso para si mesmo. Sem rigor, sem automartírio, observando de uma forma muito cuidadosa, atenta. Porque se a humanidade, se todo ser humano merece carinho, merece respeito, eu preciso compreender que a minha relação comigo tem que ser uma relação de carinho e uma relação de respeito. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu vou agora abrir um espaço para que a gente possa conversar. Combinado? Obrigada, gente.